Celina, grato Celina pela contribuição. O Bozo, ao atacar o povo nordestino, pode provocar uma divisão e perda de votos entre os eleitores de Lula das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste? Eu duvido, Celina. Uma das características mais interessantes dessa eleição, e eu acho que essa eleição vai ser estudada de alguma maneira nos próximos anos pela ciência política em detalhe, é que nós temos um nível de consolidação de voto muito alto. Ou seja, as pessoas não só declaram o seu voto, como dizem, não vou mudar, né? E um nível de rejeição de ambos os lados também muito alto. Ou seja, quem vota em Bolsonaro não vai mudar para votar em Lula, e quem vota em Lula dificilmente vai mudar para votar em Bolsonaro, tá? Essa é a característica. A gente diz que 95% dos votos em Lula estão consolidados, as pesquisas mostram isso, a galera diz, não vou mudar, e 86 e alguma coisa por cento dos votos no Bolsonaro também estão consolidados. Então esses ataques ao povo do Nordeste feitos aí por Bolsonaro, que vamos dizer a palavra certa, são ataques que já são replicados na história brasileira, pelo menos há mais ou menos 150 anos, tá? E dentro do Exército, dentro da instituição do Exército, esses ataques existem desde que eu estudei no Colégio Militar, por exemplo. Desde que eu estudei no Colégio Militar, eu ouvia que o Sul sustentava o Nordeste enquanto aluno, porque eu fui aluno numa época em que os professores do Colégio Militar ainda eram, na sua maioria das vezes, militares. Então eles pegavam um coronel que estava lá em final de carreira e esse coronel dava aula de geografia. Esse pegava um capitão e o capitão dava aula de matemática. Então era um horror, assim, uma coisa absurda, porque eles traziam aquele conhecimento que eles tinham aprendido na academia. E a academia, e a gente tem que pensar nisso como sociedade, tá? As academias militares brasileiras são horrorosas. Tá? O nível de conhecimento que está se passando lá dentro é terrível. Basta ver que você pega um general, que nem o Mourão, que devia ser o creme de la creme da instituição, porque no general você passou 20 e tantos anos pagando ele para ele estudar e se preparar, e aí você tem um general que vem na televisão e repete as asneiras sobre Brasil, sobre a historiografia, sobre a sociologia brasileira, que a gente ouvia na década de 70. Quer dizer, não é nem a bibliografia mais inteligente da década de 70, é o lixo da bibliografia da década de 70. Então, eu ouvia já no Colégio Militar essas bobagens. O Sul sustenta o Nordeste vive de migalhas dadas por outras regiões, e são pessoas que se acostumaram a não trabalhar. Eu ouvi isso dentro de um colégio militar, tá, como forma de explicar a região Nordeste. Então, o que o Bolsonaro faz, que ele é um capitão formado na academia na década de 80, se não me engano, 70, o que ele faz é repetir um tipo de pensamento que esses militares, que hoje são coronéis e generais, repetem todos. Então, não é só o problema dele ser racista, dele ser fascista, dele ser preconceituoso. O problema é que esse preconceito está arraigado dentro dessas instituições e está sendo repetido para as pessoas hoje. Um capitão, como é que é o nome? Aspirante, né? Quando sai da academia militar, eles chamam de aspirante a oficial. Um aspirante a oficial que saia hoje das academias militares do Brasil sai exatamente com aquele pensamento. Sai exatamente com esse pensamento positivista do Brasil, um pensamento racista, um pensamento horroroso, que vem talvez da década de 50, da década de 60, consolidado em algumas obras na década de 70, carregam, por exemplo, aquela ideia de que o Brasil é uma união das raças, né? Então nós temos o preto, o índio e o europeu, que aqui viveram felizes, se uniram todos. Quer dizer, é uma grande palhaçada. Então o problema não é só os ataques, não é só o racismo de Bolsonaro, mas é como as instituições brasileiras que deveriam mudar isso, elas estão replicando esses absurdos. Mas, de novo, assim, Celina, te respondendo, acho que não. Acho que esse ataque aos nordestinos, a única coisa que faz é aumentar o número de votos do Nordeste para Luiz Inácio Lula da Silva, porque, se bem conheço os nossos amigos nordestinos, eles são tão bairristas quanto o pessoal do Sul, e esses ataques diretos não devem favorecer Jair Bolsonaro de jeito nenhum. Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer, e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.